Olá, meu nome é André Marra, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho há 11 anos com bovinocultura de corte e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar uma maneira de aumentarmos em até 45% a rentabilidade da pecuária sem que necessariamente haja investimento. No começo da minha carreira eu era bastante inconformado com a baixa rentabilidade da pecuária. E baixos investimentos geravam uma baixa rentabilidade sem muitas perspectivas de que alguma coisa mudasse. Um dia eu fui num cliente, vou chamá-lo aqui de Seu João, no município de Jardim, Mato Grosso do Sul. Era uma fazenda de tecnologia média a baixa, porém uma fazenda muito boa, pastagens bem formadas, braquiarão, MG5, um gado excepcional, muito bom, tinha um gado Nelore muito bom. E eu fiz um planejamento para os próximos 3 anos para a fazenda, com divisão de pastagens, adubação, aquisição de gado, sistema de semi-confinamento. Apresentei para o Seu João e ele olhou, analisou aquilo e falou: olha, eu gostei bastante com essa rentabilidade aqui, eu estou tranquilo, né, se eu chegar lá. Ele falou: só tem um problema, de onde que eu vou tirar 50% a mais de giro para mim chegar lá? E aí me despertou, né? Fez cair a ficha e é a grande realidade da pecuária. A grande maioria dos pecuaristas, né, que não tem outra fonte de renda a não ser a pecuária, não tem como tirar esse dinheiro para aumentar esse giro de uma hora para outra. O crescimento da atividade tem que ser orgânico, né? Tem que começar com coisas que não exigem um investimento, com a renda adicional reinveste na atividade e a roda passa a girar cada vez mais rápido. E no vídeo de hoje eu quero mostrar uma das maneiras de a gente fazer isso, aumentando a rentabilidade da atividade, sem que haja necessariamente um investimento adicional. Bom, então como fazemos para aumentar o faturamento, né, de uma fazenda de bovinocultura de corte, sem necessariamente ter investimentos, tá? Como foi falado, tem várias maneiras de fazer isso daí. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre eficiência de colheita. Eu gosto bastante de fazer uma correlação com a agricultura, né? Vamos pensar numa lavoura de soja, por exemplo. A gente tem um investimento mais médio aí de R$ 2.500 por hectare para fazer para tocar a cultura, né? E pensa, você plantou a melhor variedade, fez uma adubação pesada, investiu em herbicida, inseticida, fungicida, né? Horas máquina. E na hora da colheita você coloca uma colhedora antiga, né, com perdas aí de 15, 20%, né? Ou seja, de todo o capital que você investiu, você está deixando 15, 20% para trás, está perdendo. E isso acontece muito frequentemente na pecuária. Às vezes fala-se de intensificação, investimento, só que a pessoa ainda não está nem colhendo direito o que ela já tem disponível na propriedade, né? Então, se faz um investimento numa situação dessa, em que você nem colhe direito o que você já tem, em vez de criar uma solução, você está aumentando um problema, correto? No caso de bovinos, a nossa colhedora é a boca do animal, tá? Então, para a gente colher eficientemente a forragem, nós precisamos que o animal coma aquilo que a gente quer que ele coma, aquele pasto. Nós que vamos escolher para qual pasto que o animal vai, qual pasto que está, vamos dizer assim, no ponto para o animal pastejar, e vamos monitorando isso, adequando, né, o lote à condição das pastagens. É muito interessante a gente ver, mas como que a gente vai saber qual pasto que está bom para o animal entrar ou não? Quando a gente pega aqui, ó, um experimento, aqui, ó, não foi nem um experimento, uma análise, uma composição bromatológica de Brachiara decumbens, né? Então foi separado folhas verdes, folhas secas, como verde e como seco. Na segunda linha ali, a gente olha a proteína bruta. A folha 9,5% de proteína bruta, folha seca 3,5%, 4,72% no colmo e o colmo seco 1,61%, quase nada de proteína. E lá na última linha de baixo, que está escrito DIVMS, que é a digestibilidade, né? A gente vê que a folha verde tem 67,5% de digestibilidade. Na folha seca já cai bastante isso para 56%, caindo no colmo, mesmo que o colmo verde
já cai para 52%, e o como seco ainda pior, com 47% de digestibilidade. Ora, então, não fica difícil a gente imaginar o que tem que ser feito. Nós temos que ter um pasto, uma grande proporção de folhas, que vai propiciar um alto aproveitamento, né? Uma alta conversão de matéria seca em quilograma de carne. E como que a gente faz isso daí? Nós temos que dizer para o animal aonde que ele vai pastar. Isso a gente consegue fazer com cerca, monitorando onde que o animal vai pastar, né? Então, esse aqui que é o modelo do sistema rotacionado, né? Então, o lote vai, né, onde a gente decide que está apto para a entrada desses animais, onde a composição morfológica do capim está mais adequada para a gente conseguir um melhor desempenho, certo? E é muito importante, interessante, num experimento do João Dória, né, feito em 2014, publicado em 2014, com 8 bovinos Nelore, sobre pastagem de braquiária marandu, né, e ele fez 2 alturas de entrada. Um lote entrando com 25 centímetros, o outro lote, a altura de entrada no capim era 35 centímetros, tá? Só isso. No campo, a gente chega a ver diferenças muito mais gritantes, erros de manejo muito mais gritantes do que isso daí, né? Mas, mesmo assim, no experimento, olha que interessante os dados que a gente conseguiu. Quando a gente olha ali em tempo de pastejo, nota ali que na primeira, que é com 25 centímetros, o verdinho é tempo de pastejo, a coluna verde é tempo de pastejo. Então, nós tivemos 390 minutos por dia de tempo de pastejo quando entra no pasto de 25 centímetros, quando entra no pasto de 35, né, houveram 434 minutos. Igualmente, a coluna azul, que é tempo de ruminação, tá, ela foi menor no pasto de 25 centímetros com relação ao pasto de 35. Em compensação, o tempo de ócio, que é a coluna amarela, né, nós estamos analisando esses 2 primeiros gráficos aqui, que tem o círculo vermelho, a coluna amarela do pasto de 25 centímetros, tá, ele ficou com 607 minutos de ócio, enquanto que os animais que estavam no pasto entrando com 35 ficaram 502. Tiveram 105 minutos a menos de ócio os animais que entraram no pasto mais alto. O tempo de ócio é um tempo que o animal não está tendo gasto energético, né? Geralmente, o animal, quando fica mais tempo pastejando, ele está tendo maior gasto metabólico. Quanto mais tempo ruminando, maior gasto metabólico também. Então, a gente tende a ter um melhor resultado com um tempo menor de pastejo. Por que a gente tem um tempo menor de pastejo? É interessante que a gente pode ver nesse gráfico aqui, né? Com 25 centímetros, na entrada de 25 centímetros, o animal, em 1 minuto, dava 29 bocados. Enquanto, quando entrava no pasto de 35 centímetros, o animal dava 19 bocados por minuto, ou seja, 10 bocados por minuto a menos. Isso reflete na quantidade de capim que o animal ingere, certo? E, por último, nesse experimento aqui, é muito interessante a quantidade de ingestão de capim que houve com 25 centímetros. Olha, ingestão por minuto, né? Então, 15 gramas de matéria seca por minuto, quando entrou no pasto de 25, enquanto entrou no pasto de 35, houve uma ingestão de apenas 8 gramas de matéria seca por minuto. Então, é claro, o animal que entrou no pasto de 25, ele vai comer muito mais, uma quantidade de massa muito maior por unidade de tempo, e ele vai ter um tempo maior de descanso e, consequentemente, um melhor desempenho. Além do que, isso aqui afeta a taxa de lotação também, que é o que a gente vai ver nesse experimento seguinte, né, do Jimenez, 2010. Ele considerou um lote de 48 bovinos, Nelore, também em pasto de marandu, fazendo 2 tratamentos, alturas idênticas ao do outro tratamento, um entrando com 25 centímetros e o outro entrando no pasto estando com 35 centímetros. Tá? Então, nota, o GMD, que é ganho médio diário, tá? Foi de 957 gramas no pasto manejado com 25, taxa de lotação 2,88, resultando numa produção
620 quilos de carne por hectare. Já no pasto manejado com 35, tá, o ganho médio diário baixou para 769, a lotação igualmente baixou, 2,43, e tivemos uma produção de carne por hectare de 400 quilos, bem inferior à da situação acima. Notem que isso aqui são pastos muito produtivos, né? Então, nós tivemos aí 55% de incremento produtivo quando manejado na altura certa, esse pasto. E como que a gente faz para manejar certo? Vamos ter que experimentar, né? Quanto que ganha mais peso, quanto que ganha menos peso? Não. Né? A gente tem que fazer experimentos, são faculdades, institutos de pesquisa, como a Embrapa, né? E nesses dados obtidos pela Embrapa, né, nós temos aí a altura de pastejo, de pré-pastejo, ou seja, a altura que tem que estar o pasto na hora que o animal entra no pasto, e a altura pós-pastejo, que é a hora que o animal sai do pasto, para cada tipo de capim. Cada tipo de capim tem uma altura diferente. E é importante salientar que a altura pré-pastejo ela é mais importante, ela, não que seja mais importante, mas ela tem que ser seguida à risca, nem mais nem menos. A altura é essa. Vamos considerar o marandu, por exemplo. Animais pastejando usando aí 5 piquetes, certo? 25 centímetros a gente determina como altura de entrada em determinadas situações, tá? Então, 25 centímetros a altura de entrada, eu tenho, a hora que fez 25 centímetros, entra o gado. Putz, mas o outro pasto já chegou nos 25 centímetros e o pasto que os animais estão ainda não chegou a 15, não tem problema, né? Ele pode sair com 20, pode sair com mais de 20, pode sair com 23 centímetros, o que importa é o pasto seguinte não passar desses 25 centímetros. E aí, eu acho que é o grande pulo do gato, né, do manejo das pastagens. A gente sempre respeitar a altura de entrada. Algumas particularidades, por exemplo, o marandu, 25 centímetros a gente costuma usar quando o pasto é muito adubado. Quando o pasto não recebe adubação, que é o manejo mais tradicional, a altura pré-pastejo é de 30 centímetros. Bom, nessa situação, considerando uma média nacional aí de uma cabeça por hectare ano, né? Uma cabeça média, ganho médio diário de 400 gramas de cabeça a dia. Isso vai resultar numa produção de 4,86 arroba hectare ano, resultando no faturamento de R$680 por hectare ano. A gente considerando os dados do experimento, né, do segundo experimento, 24% a mais de lotação e 18% a mais de ganho de peso, nós chegamos numa lotação de 1,24 cabeça por hectare, ganhos médios diários, né, aumentando também para 470, e uma produção de arroba por hectare de 7,12, tá? Partindo para um faturamento igualmente quase R$1.000 hectare ano. Quando a gente subtrai 996, foi obtido na segunda situação do manejo correto, contra 680 do manejo incorreto, a gente tem uma sobra de R$316 por hectare ano. Isso é um número muito expressivo, se a gente levar em consideração que muitas fazendas não obtêm esse valor de renda, de renda líquida por hectare ano, e a gente está tendo um adicional, né, só com uma diferença de manejo, certo? E o que dá para fazer com esses 316? R$316 a gente compra 2,2 toneladas de calcário, ou 250 kg de ureia, ou ainda 25 kg de semente de marandu, que dá para fazer aí quase 3 hectares de plantio. Então vejam que aquilo que nós falamos no começo, né, a gente começa com manejo, esse manejo vai reverter numa maior rentabilidade, e essa maior rentabilidade vai ajudar a gente ter um capital excedente para reinvestir na fazenda. E aí a gente começa, a roda começa a girar mais rápido, né? Vira um ciclo benéfico. Então, quando a gente melhora manejo, melhoramos consequentemente produção. Se melhora a produção, sobra mais renda, que dá para fazer mais investimento, consequentemente aumenta ainda mais a produção. E o resultado de tudo isso daqui é mais dinheiro, né? É um faturamento maior na propriedade,
uma receita melhor, né? E não é difícil fazer isso, é um manejo muito simples. E na sequência nós vamos ver como fazer isso na prática, né? Como adotar esse manejo, né? Medindo as pastagens, medindo a altura de entrada, a altura de saída, monitorando, respeitando, né, as alturas do capim. E com certeza, a gente respeitando essas alturas do capim, a gente respeitando esse manejo, né, nós vamos ter sim uma maior rentabilidade e com certeza melhorando o sistema. Para tirar as medidas dos pastos, né, a gente tem que escolher primeiro 10 pontos dentro do piquete. Os pontos têm que ser escolhidos aleatoriamente, né? Então, joga a régua, aonde caiu a ponta da régua, vamos jogar o papelão. Quando o capim está florescido, tem que cuidar para a borracha, o pendão do capim, ele não roubar a altura, vamos dizer assim. A altura tem que ser medida pelas folhas. Opa, tá aqui. Caiu a cartolina, certo? Começando ali do zero para cima, né? Dá para ver que aqui, ó, bem a altura da cartolina ficou em 40 centímetros, tá? Então nós vamos pegar essa primeira altura, certo? Tá apontando. E anota os 40 centímetros, vamos pegar as 10 alturas, tá? E anota cada uma, tira a maior, tira a menor e fazer uma média das 8 medidas do meio. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil e despertado aí o interesse em relação ao manejo em questão. Então, obrigado e até o próximo vídeo.